passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Palavra de Deus, nós vamos comentar o texto de Apocalipse, capítulo 2, os versos do 15 ao 16, na carta endereçada ao anjo da igreja em Pérgamo. O Senhor Jesus assim disse, em Apocalipse 2, os versos 15 e 16: Outrosim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e senão eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Bem, queridos, fala aqui nos nicolaítas. Muitas pessoas, não sabendo direito o que é, alguns acreditam que seria de São Nicolau, que é o nome, um dos nomes da figura Papai Noel, nicolaítas. Nós vamos encontrar também essa expressão nicolaítas. Veja que aqui em Pérgamo, na igreja em Pérgamo, o Senhor Jesus disse que também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te. Não é? Então ele está dizendo, está recriminando a igreja em Pérgamo porque abrigavam entre eles os que sustentavam a doutrina dos nicolaítas. O que nós podemos entender? Tinham pessoas inseridas, infiltradas dentro da igreja em Pérgamo, que embora estivessem ali, eles estavam defendendo outra doutrina e era preciso colocá-los para fora. Nós vamos encontrar o termo também em Éfeso, na carta a Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, versículo 6. É o inverso aqui. Jesus está dizendo para o anjo da igreja em Éfeso o seguinte: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Interessante, né? São duas situações. Em Éfeso, o anjo da igreja não deu guarida aos que vinham com as ideias dos nicolaítas. Mas em Pérgamo deixaram que ele se infiltrasse. Por isso estão aqui levando uma repressão severa do Senhor Jesus. Afinal de contas, o que eram os nicolaítas? Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas era uma heresia que já se formava no fim da era apostólica. Então você vê que, raciocine comigo, João foi o último dos apóstolos a morrer. Ele morreu de idade na ilha de Pátimos, e tendo escrito de lá, 1ª, 2ª e 3ª João, escreveu provavelmente também lá o Evangelho e também o livro do Apocalipse. João. Então, os nicolaítas estavam já se infiltrando na igreja primitiva, ainda no final da era apostólica. João ainda estava vivo. E o que era esta heresia, afinal de contas? Era os falsos mestres infiltrados no meio da igreja, deturpando a pureza da doutrina de Cristo e seus apóstolos. Você consegue imaginar? No meio da igreja, as pessoas deturpando. E tinha seguidores. Você vê que em Pérgamo eles tiveram livre acesso, já tinham se instalado. Em Éfeso, não. O anjo da igreja teve cuidado e não deixou. Mas em Pérgamo já estavam lá dentro. E a doutrina nicolaíta, então, ela concebeu, veja só, a ideia de uma casta especial e superior na igreja, ou seja, o chamado clero, que era uma casta especial e superior que deveria existir
dentro da igreja, tendo a primazia sobre os demais. E indo além, formou-se a ideia também de uma hierarquia eclesiástica dentro deste mesmo clero. Há uma grande probabilidade lógica e historicamente, irmãos, de que estes nicolaítas, dos quais muito pouco se sabe, sejam os formadores do pensamento católico romano e, portanto, os seus antecessores. E pensa comigo, eles estavam no final do século I, já infiltrados nas igrejas de Cristo, como nós podemos ver nesse texto que eu li agora. E, evidentemente, este desejo de exercer poder sobre o povo disseminou entre muitos homens de liderança nas igrejas, movidos pelo instinto carnal de domínio, pela soberba e pela torpe ganância de posição e de riquezas. E especialmente entre os pastores das grandes igrejas, nos grandes centros, com congregações numerosas, tornava-se uma tentação, estabelecer uma ostentação de poder sobre o rebanho e outros pastores de rebanhos menores. Eis o porquê de estabelecer-se o centro da igreja e o trono do Papa como o maioral e chefe máximo do catolicismo em Roma. Sendo Roma a capital e maior centro urbano da sua época, Roma permitia que seus pastores nutrissem uma imagem de mais poderosos e importantes que os demais. E é claro que depois, mais tarde, com o apoio de Constantino, no começo do século IV, definitivamente o bispo de Roma conquistou essa supremacia mesmo. E aí a gente fica pensando, não fora o nicolaísmo, não existiria o erro que até hoje existe de se chamar a Igreja Católica como sendo uma igreja universal, com sede em algum lugar. Nem mesmo a primeira igreja formada por Jesus pessoalmente em Jerusalém, ela tinha autoridade sobre as demais igrejas. Então os nicolaítas já no final da vida de João já estavam presentes nas igrejas e já foi uma preocupação do Senhor Jesus ao deixar na carta do Apocalipse, no livro do Apocalipse, esta ressalva aqui a Éfeso, cumprimentando porque ele também odiava os nicolaítas, diz Jesus, as quais eu também odeio, as obras dos nicolaítas, né? E para Pérgamo ele deu uma chamada muito grande, porque eles permitiram os nicolaítas entrar. Bem, o que eu quero deduzir com essa história dos nicolaítas? Pensa comigo. Nós estamos relatando fatos do início da igreja primitiva. E havia já ali a preocupação de alertar aos irmãos que formavam a nova igreja, a igreja de Cristo, com relação à infiltração desses falsos mestres, desses falsos ensinos, desses obreiros fraudulentos que se infiltravam no seio da igreja exatamente para deturpar, mas estavam infiltrados lá. Tinham a aparência de crentes, mas não eram, estavam lá com outro interesse. E não foram só os nicolaítas, o gnosticismo também tentou entrar com força na igreja primitiva, e nós vemos também um outro grupo que se infiltrou também, que foi o docetismo. Aí começaram a acontecer, irmãos, controvérsias dentro da igreja, exatamente por conta dessas doutrinas que tentavam se infiltrar para deturpar o verdadeiro cristianismo. E o auge da controvérsia ele ocorreu já na Idade Média e no início da Era Moderna, não é? Quando o romanismo, em seu afã de arrecadar fundo para a construção da Basílica de São Pedro, acabou espolhando o povo europeu sob a promessa de livrar as pobres almas do purgatório. E daí por diante. Mas eu queria voltar antes a falar aqui sobre a questão do docetismo. As primeiras controvérsias que motivaram inclusive a ação
dos apóstolos, em especial do apóstolo João, nós vamos ver agora os textos sagrados, elas surgiram quando o cristianismo ainda era uma religião recente. Primeiro, os judaizantes tentaram se infiltrar e mandar dentro da igreja, querendo, por exemplo, que as pessoas, os gentios, quando se convertiam, que fossem submetidos às práticas judaizantes. Depois vieram os docetistas, no século II já foram os gnósticos, no século III Ário, e nos séculos seguintes também não faltaram homens controversos, cujo exacerbado intento era comprometer a ortodoxia da igreja. Então, o que nós temos? De um lado, a ortodoxia da igreja, ou seja, a doutrina deixada por Jesus para os apóstolos. Eles tinham a incumbência de plantar igrejas, tinham a incumbência de implantar o evangelho, de divulgar e pregar o evangelho, e, ao mesmo tempo, eles se viam com a dificuldade de enfrentar essas pessoas que vinham mal intencionadas com a tentativa de deturpar a ortodoxia da igreja, ou seja, queriam já mudar o entendimento que Jesus havia deixado. Isso já no começo do século. E uma curiosidade, eu fui ver sobre o docetismo. O que é o docetismo? Eu vou ler aqui para você, os docetistas. Foram nos dias do apóstolo João, foi uma classe de pessoas conhecidas como docetistas, superenfatizava a divindade de Cristo a ponto de negar a real humanidade do Filho de Deus. Eu desperto a sua atenção para isso. Ora, à primeira vista parece, mas o que? Eles estavam superenfatizando a divindade de Cristo e tal. O que isso tem de mal? Bem, irmãos, isso negava um dos princípios básicos do cristianismo, a vinda do Senhor Jesus como homem. Ele tinha duas naturezas. Esses são princípios básicos do cristianismo que nós não podemos abrir mão disso. A humanidade de Jesus. E os docetistas, infiltrados já na igreja, já pregoavam isso, traziam algo diferente do que Jesus havia deixado. Então, eles eram fortemente influenciados já por pressupostos filosóficos de origem platônica ou aristotélica. E, embora se reconheçam diferenças entre as duas correntes, ambas sustentam que o mundo material, visível, físico, é algo inerentemente mau. Sendo assim, era-lhes impossível aceitar a ideia de que Deus, um espírito puro, perfeito, essencialmente bom, santo, pudesse, de alguma forma, unir-se com a matéria, essencialmente má. Eles entendiam que o Deus transcendente não poderia, de forma alguma, ter se unido com algo tão corrompido quanto a matéria humana. Além disto, sendo impassível e imutável, Deus não poderia ter experimentado modificações em sua natureza, algo que necessariamente deveria ter acontecido no caso de uma genuína encarnação. Então, para os docetistas, por exemplo, Maria foi apenas um canal mediante o qual Jesus veio ao mundo, mas Maria em nada contribuiu na sua formação enquanto no estado fetal, porque no entendimento deles isto teria pervertido a sua moral perfeita. Muito bem, o que é que nós entendemos disso aqui? Além então dos nicolaítas, que queriam implantar o clero, a hierarquia dentro da igreja, isso foi refutado já por Jesus através de João no livro do Apocalipse. Nós vamos encontrar aqui, é isso que eu acho interessante, eu desperto muito a sua atenção para isso. Você vai me entender já já. Nós, quando agora sabemos que os docetistas estavam querendo se infiltrar na igreja com outras ideias e que eles negavam, no caso, a humanidade de Jesus, aí fica muito claro para nós quando nós vamos ler
alguns textos escritos pelo apóstolo João. E por que foi João? Porque já foi no tempo de João, só restava João. E ele ainda velhinho, mas lá na prisão, quando tomava conhecimento de algo que estava querendo afetar a sã doutrina, ele agiu, irmãos. Ele escreveu cartas para a igreja, alertando com relação a isso. Você lembra que eu falei, né, que os docetistas negavam a humanidade de Jesus. Agora você vai entender quando eu ler para você os textos aqui das cartas de João. Vamos começar com 1 João capítulo 2, verso 18. Ele disse: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aqui ele já dá um toque, mostrando que os anticristos, não é, já estavam se levantando, já naquele momento ali, que é anticristo, é o que é contra Cristo. Então eles já se infiltraram dentro da igreja, com outras doutrinas diferentes da doutrina dos apóstolos. Mas vamos adiante. 1 João, capítulo 2, o verso 22, ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Está chegando, está chegando. Vamos agora para 1 João, capítulo 4, verso 3. Essa aqui bate pesado contra o docetismo. Você lembra, né? O docetismo pregava que Jesus não tinha vindo em forma de homem. E olha o que João escreve em 1 João capítulo 4, verso 3. Ouça bem: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então ele estava chamando aquelas pessoas de espírito de anticristo. Já estavam no mundo, já estavam agindo contra aquilo que Jesus deixou para ser seguido. E o texto que realmente vai bater pesado vem agora. É 2 João, capítulo 1, os versos do 7 ao 11. Eu desperto a sua atenção, muita atenção para esse texto aqui. Diz assim, 2 João, capítulo 1, os versos do 7 ao 11. Ouça: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Entendeu? Eles não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Irmão, ele estava aqui alertando contra quem? Alertando a igreja contra os docetistas. Em outras palavras, ele está dizendo, porque as pessoas sabiam, entendiam o que ele estava falando, porque era o assunto corrente. O docetismo entrou muito forte e dizia: não, Jesus não veio como homem, ele só tinha a divindade, ele não veio como homem. E aquilo, irmão, estava causando confusão na cabeça das pessoas. E João aqui defende o evangelho, alerta as pessoas com relação a isso. Quando ele está defendendo aqui, ele está pregando também, porque defender a palavra é uma forma de pregar. Defender a palavra contra a infiltração de heresias e de falsas doutrinas é uma forma de pregar. Alertar as pessoas da igreja com relação a esse tipo de infiltração é zelo pela palavra, é cuidado com a palavra, é amor pelas pessoas, porque não quer que as pessoas se percam. João poderia ter se calado, mas ele não se calou, e ele continua aqui: assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Ou seja, se vocês seguirem atrás dessa doutrina errada aí, vocês vão perder o galardão, vão perder a salvação. E no verso 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, está muito claro. O que ultrapassa, não segue exatamente o que está na Bíblia, começa a inventar outras coisas, está ultrapassando. E João está alertando a igreja para isso.
Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ele está estimulando as pessoas a permanecerem fiéis à doutrina. Ele está estimulando as pessoas a não se deixarem levar por ventos de doutrina, por falsos mestres, como era no caso aqui os docetistas, que ele está atacando exatamente os docetistas com esses textos aqui de 1 João. No verso 10, ouça bem: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porque, claro, é o inimigo. Você vai dar as boas-vindas para o inimigo, irmão? Você vai jantar com o inimigo, irmão? Você vai deixar ele entrar na sua casa e ficar dizendo as heresias dele, e você vai aceitar e vai se deixar ser corrompido, você e sua família, irmão? E no versículo 11 ele conclui: porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. É a palavra de Deus, irmão, pura, sem mistura. Não estou nem interpretando, estou só lendo, basta ler. Esta é a linha deste programa. Este é o meu chamado. É preciso que se entenda isto. Cada um tem um chamado específico. O meu chamado é esse, creia você ou não. Se for para eu negar a Cristo, se for para eu ter que vir para cá e ficar fazendo 2 horas de programa, só mandando alô para fulano e alô para Beltrano e oferecendo música, irmão, eu tenho mais o que fazer. Eu fico em casa, vou visitar as ovelhas do nosso rebanho, vou dar mais assistência para o pessoal da nossa igreja do que já tenho dado. Vou me preparar melhor. Agora, para vir para cá, para dizer coisas que somente agradem os ouvidos humanos, sinto muito. Já estou velho demais para estar me prestando para isso. Então, esta é a linha do programa Momentos com Jesus. Não te mandei eu ser forte e corajoso, né? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Não me envergonhe do Evangelho. Se alguém se sente ofendido quando nós defendemos a palavra, eu não posso fazer nada. Também nem peço desculpas, porque se sentiu ofendido é porque, de certa forma, se sentiu alcançado, se sentiu tocado. Por exemplo, se alguém vem aqui e fala sobre heresias, vai entrar num ouvido meu e vai sair no outro, porque eu não pratico heresias. Eu procuro não praticar, eu procuro ler a Bíblia, eu procuro conhecer. Eu não tenho feito outra coisa desde que saí do Espiritismo. Conhecer mais e mais a Bíblia. Então, ter um programa, passar o trabalho que eu passo com minha esposa, as dificuldades para conseguir todo mês arrecadar o dinheiro, para pagar a rádio, que não é barato, levar tanta humilhação na cara como a gente tem levado, mas amém, é por Jesus. Se eu não tiver um propósito definido aos 58 anos da minha vida, se eu não souber o que Deus me chamou, o que Ele espera de mim, então estou fazendo o que aqui? Não sou mais menino. Já teve um tempo que eu fui menino. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Hoje não sou mais. Então, bem, este é o Momentos com Jesus. E aí, por que você fica falando essas coisas e tal? Olha, eu mostrei aqui na Bíblia que João não se calou. Vocês imaginam alguém chegar para João e dizer: João, fica na tua, João. Cala a boca, rapaz. Você fica aí dizendo as coisas, você fica aí falando sobre os docetistas, que eles não aceitam Jesus ter vindo em carne, mas olha, eles são poderosos. Você tome cuidado. Alguém ontem disse para mim: você tome muito cuidado, você está mexendo com gente muito poderosa. Eu disse: não, eu estou servindo a um Deus muito poderoso. E esse Deus é o Deus que me chamou,
é o Deus que me mandou. Jeremias pregava contra um país inteiro. Ninguém gostava de Jeremias, surravam ele cada vez que encontravam. Mas ele fazia a vontade de Deus. Não foi para isso que ele me tirou de 31 anos do espiritismo, para eu ter espírito de covardia. Agora note, analise, eu estou pregando heresia? Estou pregando fora da palavra? Estou fazendo alguma heresia aqui no programa? Se eu tiver, irmão, você pode me apedrejar. Mas se eu estou pregando dentro da palavra, irmão, dê uma chance a você mesmo. Reflita. Reflita. Eu já mudei muitos pensamentos ao longo desse tempo, porque eu dei uma chance para a palavra deixar me mudar. Não me fechei, não. Se eu tivesse me fechado, talvez ainda estivesse lá na prática do espiritismo, ia para o inferno quando morresse, minha família junto. Mas porque eu me abri. Foi duro, doeu muito. Tive que negar o meu eu, tive que mudar muitas coisas dos meus conceitos, ideias pré-estabelecidas. Não foi fácil, mas é glorioso, porque hoje eu contemplo a obra que Deus tem realizado na minha vida, que tem realizado na vida da minha família. E eu sei, Jesus não agradou a todos. Não é interessante? Muitos se deliciavam ouvindo o que ele pregava. Outros diziam: duras são estas palavras, quem as poderá suportar? E viravam as costas para o Senhor Jesus. E eu, pobre de mim, caco de barro no meio dos outros cacos. E eu só posso aqui pedir a Deus que continue me cobrindo com o sangue de Jesus. E que Deus abençoe a todos e que abra a mente e o coração para receber, não de mim, que não tenho nada para dar, mas da Bíblia. Estude a Bíblia. Procure conversar com pessoas que já estudaram um pouco mais. Que Deus aplique este desejo no mais profundo do seu ser, em nome de Jesus.